como estão? Pois é, conforme o combinado, cá estamos nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Aline, sou advogada, atuo na área de direito civil, especificamente na área de direito de família. E como meus seguidores estão acompanhando, tem muitos casos interessantes que eu costumo trazer para eles em relação à família, em relação a crianças, e algumas situações que estão acontecendo me indignaram bastante. E por eu ser advogada e não ser psicóloga, terapeuta e não ser a minha área, então eu resolvi chamar uma super amiga para responder as nossas perguntas, né? Assim, o que acontece muito? As pessoas estão querendo respostas de mim, mas eu não sou a pessoa mais indicada, então eu trouxe para vocês uma pessoa que é especialista na terapia para responder para nós e também acabar me ajudando a atender melhor os meus clientes. Jai, seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? A gente tá nos dois celulares ao vivo, tá no meu e tá no da Aline. Então, eu vou olhar pra cá e vou olhar lá também. Boa noite, bem-vindos. A Aline me convidou porque ela estava com algumas dúvidas, a gente começou a conversar, algumas mulheres entraram em contato com ela, até algumas crianças, e ela trabalha com essa parte de divórcio, de separação, e isso realmente mexe muito com as pessoas, mexe muito com as crianças. É um processo muitas vezes que é traumático, que é doloroso, e ela me convidou para estar aqui partilhando, então ela também vai estar explicando um pouquinho sobre esse processo do divórcio, e eu vou estar comentando com vocês. Anotei, ela colocou uma caixinha, e aí a gente tem algumas perguntas aqui, questionamentos, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, e vocês também podem estar mandando pra gente algum tipo de pergunta, de dúvida, de questionamento. Bom, o tema da nossa live é o processo de divórcio e os traumas dos filhos. Então, assim, nós temos dois tipos de divórcio. É o litigioso, que é onde tem a briga, que é onde tem o embate, e o consensual, onde as duas partes estão de comum acordo e concordando com a separação. Nesse caso, não temos muito questionamento. As crianças terão traumas, porém não tantos quanto no litigioso. Quando há o litigioso, uma das partes não concorda com a separação. Não concorda além da separação, não concorda com a divisão de bens, não concorda com várias situações. E muitas vezes, essas pessoas, no momento da separação, elas acabam esquecendo que os filhos não têm culpa, que os filhos não têm nada a ver com a separação dos pais, e acabam colocando culpa, colocando responsabilidade, atingindo pessoal e fisicamente as crianças, e isso acaba causando traumas. Então, o que eu tenho recebido no meu escritório são crianças relatando dificuldades em diálogo com os pais, dificuldades no psicológico, pais agredindo fisicamente filhos. Dividir com vocês, meus seguidores, que tive que fazer um boletim de ocorrência, pedir medida protetiva de um pai que chegou a vias de fato com um filho, com uma filha. Então, assim, é uma situação pela qual chega para mim e eu não sei como lidar. Porque na faculdade a gente não tem esse tipo de ensinamento, porque não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte do nosso rol de trabalho. Agora a Jai está aqui justamente para nos ajudar, para nos auxiliar. Jai, nesse caso, por exemplo, dessa criança que o pai chegou a vias de fato, essa criança vai levar um trauma para o resto da vida se ela não tratar e possivelmente fazer isso com o filho. Isso, tem que tratar. Quando é esse caso, eu peço sempre para os pais virem para a terapia, mas nesse caso de agressão é um pouco mais complicado, né? Então cabe, nesse caso, foi o pai que agrediu a filha, né?
Fisicamente. Vai sobrar para a mãe. Infelizmente vai sobrar para a mãe neste caso, porque uma agressão física, você me mostrou essa foto e é horrível, é muito triste de ver. É chocante. Mas emocionalmente o estrago com certeza é muito maior do que aquela foto que a gente viu. Então a mãe vai ter que estar acompanhando, a mãe precisa conversar com esse pai a sós, antes de falar com a criança. Então indicado como que é no processo de separação é que os dois consigam conversar antes. O que as pessoas fazem? Naquele calor do momento decidem, ou às vezes aconteceu alguma coisa, ou é uma traição, então as pessoas acabam querendo descontar na criança, porque provavelmente esse homem ele deve estar com raiva da mulher, e aí ele acaba descontando na filha, e isso é um problema muito grande, porque provavelmente ele não sabe que isso pode acarretar na vida dessa criança, porque acarreta muitas coisas, como insegurança, às vezes até pode chegar a definir a opção sexual dela, porque se o pai, que geralmente, principalmente as meninas, veem como um herói, se ele está agredindo a mãe, se ele está agredindo ela, o que ela pensa do sexo masculino? Gente, homem não presta. Então, homem bate, agride. Não é bom. Não é bom, exatamente. Então, às vezes pode até acontecer uma interferência aí. Então, o ideal é que os pais, eles conversem antes, longe das crianças. Então, assim, tá acontecendo já brigas, um processo, vamos conversar fora de casa, não vamos envolver as crianças até então. Porque nisso que você tá falando, tem uma pergunta aqui, que vai parecer um pouco com isso. Porque o que aconteceu? Alguém colocou lá na caixinha. Eu vou ler a pergunta. Meu esposo anunciou a nossa separação, falou para as filhas e falou para todo mundo, e depois a gente sentou, conversou e a gente decidiu não se separar mais. E agora a filha está revoltada, como agir? Então, não era uma coisa definitiva, não era certo ainda. Ele já jogou para a família, já jogou e depois aconteceu. Colocou para todo mundo a situação e a situação não ocorreu. E ela não aconteceu, de fato. Então ela falou, como agir? Bom, agora que já foi feito dessa forma, o que ela vai falar? O que realmente aconteceu. A gente teve problemas, dificuldades, assim como todo mundo tem. A gente pode, minha filha, voltar atrás das coisas. Sim. A gente não tem que ser perfeito o tempo inteiro. A gente vai errar. A gente tem que se permitir. Então a gente conversou e a gente decidiu que a gente não vai se separar. Então não tem outra forma. E ela vai estar mostrando para essa filha que a gente pode errar, que a gente pode voltar atrás, que nada nessa vida, a gente não tem que levar todas as coisas a ferro e fogo. Porque se eu falei, eu preciso cumprir. Não, a gente pode se permitir, a gente pode voltar atrás, falar, não, vamos tentar mais um pouco. Fomos precipitados, foi no calor do momento. Então, agir falando a verdade. Por quê? As crianças sentem também, na verdade todo mundo sente, a gente é energia, né? Então com certeza, se ela abrir o coração, ela vai tirar esta revolta da filha. Outra coisa, para pai e mãe que tem que ficar muito claro, num caso, vamos supor, o homem quis separar, então como que a mulher vai trazer isso para os filhos? Ela vai falar, olha, nosso casamento não deu certo. Às vezes ela pode até chegar e falar a verdade. Ele não é um bom marido, então não era isso que eu queria. Só que ele é um bom pai. Então ela tem que saber separar, ela tem que dividir. Enquanto marido não é isso que eu quero, mas ele é o seu pai, você deve respeitar. Outra coisa, nenhum deve falar mal do outro. Exatamente. Então o que os pais fazem? Está com raiva e muitas vezes acabam usando a criança. A criança muitas vezes chega para mim e me diz que ela se sente como uma moeda de troca. Às vezes a mãe quer alguma coisa ou o pai quer alguma coisa e fazem dela uma moeda de troca, né? Então isso é muito ruim. Tem uma pergunta aqui, Jai, dizendo se o filho não quer ir com o pai,
porque o pai é ausente na vida do filho. Independente do pai ser ausente ou não na vida do filho, o pai tem o direito. Ele tem o direito de ter a presença do filho. O filho pode não querer, mas o pai tem o direito. E se ele tem o direito, o correto é deixar o filho com o pai, né? Então, assim, nós não podemos privar o filho da presença do pai, de forma alguma, tanto psicologicamente quanto juridicamente falando, tá? Então, assim, se essa criança tiver uma idade onde o juiz já puder ouvi-la e ela expressar isso para o juiz, é diferente. Agora, o pai, ele tem sim o direito de ver o filho, tá? Independente de ele querer ou não. Inclusive, teve uma situação em que um pai veio buscar os filhos e, se não fosse a minha intervenção, o pai, inclusive, chamou a polícia e me disse: se os meus filhos não forem comigo, eu vou levar à força. Para evitar esse trauma nessas crianças, o que eu fiz? Conversei com as crianças, conversei com a mãe, falei: filhos, o seu pai tem direito. Vão com os pais. O pai é a segunda pessoa melhor no mundo que quer o bem dos filhos, né? Então, conversei com eles foram. Mas o pai não estava se importando da condição que ele queria fazer para levar os filhos. Mas consegui, graças a Deus, que os filhos fossem. Então, mães, o pai tem sim o direito de ver os filhos, tá? Isso aí a gente não pode privar. Sim. Porque às vezes essa criança, complementando a tua resposta, sim, essa criança não quer ir com o pai. Pode ser que tenha revolta aí já. Sim, então aconteceu algo que ele está revoltado, ou às vezes viu ele maltratando a mãe, não sei o que ocasionou esse término, né? Sim. Mas a mãe, ela vai ter que trabalhar a mente da criança. Mais uma vez, ele não pode não ter sido um bom marido, mas é um bom pai. Então, trabalhar para que, às vezes, procurar nesse momento uma ajuda profissional para tirar essa revolta, para que essa criança, ela queira, ela tenha uma vontade de passar um tempo com o pai. Porque uma hora da vida ele vai sentir falta disso, desse carinho. E faz falta, né, gente? E faz falta, acaba fazendo falta. Tem um livro, Aline, que você deve ter escutado, porque eu sei que você participa da Igreja de Acabamento de Casais, que é As 5 Linguagens do Amor. Ele é muito indicado para casais, só que eu falo assim que esse livro, ele é muito bom para todas as pessoas. Exatamente. Então você vai identificar a forma de amar ali da outra pessoa. E outro dia eu estava relendo ele, e lá no início contava-se uma história que é de uns pais que foram chamados na escola porque a menina de 13 anos estava com uma doença sexualmente transmissível. E aí os pais, separados, super envergonhados, como 13 anos essa menina já tem uma vida sexual ativa, e lá na escola indicaram para essa menina passar pelo psicólogo, e ela foi pro psicólogo e foi pro psiquiatra. E esse psiquiatra começou a conversar com essa menina. Então o que ele entendeu? Ela contando pra ele que ela, quando tinha, não me lembro se era 6 ou era 7 anos, era entre 6 e 7 anos, o pai se separou da mãe. Só que o pai se separou dela também. Então eles tinham um convívio ali em família, e ele se separou da mãe e acabou deixando ela de lado. Então ela ficou sentindo aquela falta, porque ela tinha esse pai ativo até então. Aí, passado um tempo, a mãe começou a namorar e casou. E ela se animou com aquela ideia de ter um padrasto. Mas o que aconteceu? O padrasto não deu aquela atenção que ela necessitava. Então, ela sentiu uma necessidade. Quando ela conheceu esse menino lá na escola, que era mais velho, ele começou a dar atenção. Era tudo que ela queria, era aquela atenção. Então, o psiquiatra, analisando ela, ele percebeu que ela não queria sexo, ela não queria com 13 anos ter uma vida sexual, ela queria atenção, carinho, que aquela pessoa, para conseguir o sexo dela, se aproximou. Então, e deu o que ela queria, que era carinho e atenção. Então, assim, uma hora ela vai sentir falta disso. Então ela vai querer descontar. Então isso também pode interferir. Sabe aquela pessoa que ela é carente, que ela quer a pessoa o tempo inteiro perto dela? Às vezes foi uma infância mal resolvida aí, entre briga de pai e mãe, entre separação, entre perda. Exatamente.
Então tem toda uma influência, isso, na vida da pessoa, uma influência que às vezes a pessoa ela não descobre o ponto que a gente chama na terapia, lá do ponto da raiz, e passa uma vida sem entender por que ela é assim, por que ela age assim, por que ela quer as pessoas em volta dela, por que ela precisa ter alguém sempre perto. Exatamente. E pode ser que esteja relacionado a uma separação. Outra coisa que acontece muito também é em relação a ocorreu a separação, os pais, como você disse na história, passam a conviver com outras pessoas e muitas vezes abandonam os filhos, né? Passam a não... Outro trauma que vai ser causado aí, né? Porque o que acontece muito? Constitui um novo relacionamento. E o filho? E a filha que está ali naquele primeiro relacionamento? Ele não deixou de ser filho. Então, outro questionamento que as crianças trazem. O meu pai não liga pra mim. O meu pai só quer saber de perguntar pra mim de como a minha mãe gasta a minha pensão. Quer dizer, olha o que esses pais estão fazendo. Perguntando pros filhos aonde está indo o dinheiro da pensão. Não, o pai é mais que isso. O pai é carinho, é amor, é atenção. É isso que eu sempre falo. Vamos cuidar das nossas crianças. Nossas crianças precisam de carinho, de atenção, de cuidado. Pais, o dinheiro não é tudo. E muitas vezes nem dá. Muitas vezes nem dá. Muitas vezes a mãe também tem que trabalhar. Na maioria das vezes a mãe também tem que trabalhar. Então, assim, é um outro trauma que cria nas crianças. O meu pai me abandonou. Como que a gente faz, já para tratar esse abandono? Então, nesse caso, assim, dos pais ficarem falando nessa questão do dinheiro, é muito ruim. Porque como que a criança se sente? Um peso. A gente até brinca em casa, a gente fala os investimentos da Júlia, fica se policiando para não causar trauma, porque assim, a gente sabe quanto que hoje em dia é caro para ter um filho, né? Com certeza. Os investimentos, mas se o pai fica falando o que a sua mãe está fazendo com o dinheiro, essa frase é pesada, né? Sim, é pesado, e essa mãe, quando ouvir isso, deve tentar um diálogo longe da criança com o pai, porque essa criança pode se sentir um peso. Nossa, quanta despesa eu dou e agora minha mãe é capaz de ouvir isso. É por isso que tem um monte de criança depressiva, é por isso que tem muitos casos de suicídio, porque ela se sente um peso. Meu Deus, meu pai tem que trabalhar, fala que não tá dando conta, minha mãe fala que não tá dando conta sozinha, que ele paga não dá pra nada, ele me joga isso. O que a criança se sente? Ou adolescente, meu Deus, eu sou um peso, eu vim nessa família só pra acabar com a vida do meu pai, da minha mãe. Esses pensamentos não são conscientes, é inconsciente. E aí começa a vir uma tristeza, um peso, e pode ser que esteja relacionado a isso, mas ela não sabe disso conscientemente, ela é inconsciente, porque isso está causando um trauma. Outra coisa que aconteceu, Jai, foi o seguinte, o pai falou para as crianças que ele estava tendo que trabalhar muito e que todo o dinheiro que ele estava trabalhando, que ele estava ganhando, ele precisava utilizar para pagar a pensão deles, que não estava sobrando nada para eles. Então quer dizer, que você acabou de falar, um peso. As crianças também, além do trauma que isso causa, muitas vezes a criança pode até deixar de querer ver o pai por isso. Não, se eu sou um peso para o meu pai, por que eu vou querer ter a companhia dele? Também, né? Exatamente. Porque pesa isso para uma criança. Uma criança de 10, 12 anos ouvir isso? Pesa muito. Então é algo que os pais devem se policiar. Isso é se policiar, como várias outras coisas. Mas a gente precisa se policiar, porque o filho ele não pediu para nascer, ele não pediu para vir ao mundo, ele não pediu para estudar na escola particular, ele não tem culpa. Exatamente. Né? Então, quando você joga isso, é pesado, isso é puxado e tem consequências gravíssimas no futuro. Exatamente. Porque esse peso, muitas pessoas às vezes não sabem, nossa, por que eu me sinto assim? E às vezes foi por conta dessas São palavras soltas, né? Que sim, muitas vezes... ontem uma cliente minha saiu da terapia e ela falava a respeito disso. E eu falei, nossa, que legal, até repostei e falei, para os papais.
Eu vi. Sim, falando assim, essas palavras que a gente fala na infância. Ai, você não vai conseguir. Ai, você não dá conta. Gente, isso fica gravado. A gente chama isso na terapia de memória congelada. Isso fica congelado no nosso corpo. Não é conscientemente, mas no nosso inconsciente a gente fica, nossa, eu não dou conta de fazer as coisas. Nossa, eu não sou capaz disso. Então, é preciso tomar muito cuidado. Na hora da tarefa, ai, você é um burro, você é isso. Então, a pessoa, ela cresce achando que ela tem dificuldade, que ela não consegue aprender, que ela não vai dar conta. Então as palavras, ela tem muito peso. É uma agressão verbal. É uma agressão verbal que tem, às vezes, um peso até maior do que a própria física. Então é preciso se cuidar. Se o relacionamento não tá bem, tem que ser longe das crianças. O vovó, vovô, o Dinda, você tem que ficar com o filho porque eu tenho que ter uma conversa. Não pode ser na frente das crianças. A coisa, quando vocês chegarem para conversar, vocês já têm que estar com a cabeça fria, porque na hora da raiva a gente fala coisas. E isso vai traumatizar sim os filhos. Então a gente precisa pensar nos nossos filhos em primeiro lugar, né? A gente acha que não vai traumatizar, a gente acha que tá fazendo bem, que quer o bem, às vezes forçar o filho, não, você precisa aprender isso, ou você, né? A gente acha que vai incentivar e acaba, como você falou, congelando. Acaba travando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Tem mais alguma pergunta ali? Tem mais alguma pergunta? Não? Tem uma pergunta aqui, ó. Como falar de separação com os filhos? Eu acho que a gente até já respondeu isso nesse decorrer. Primeiramente, vocês têm que dar certo disso. Segundo, primeiro vocês vão conversar entre si. Vão resolver questão de pensão, como que vai ser essa separação, se vai ficar com quem, quantos dias da semana vai pegar, quem vai ficar com responsabilidade da escola, de fim de semana, tudo isso. Então, porque isso vai gerar uma briga. Com certeza. Isso não é fácil pra ninguém, um processo de separação. E brigas, Jai, pequenininha. Cheguei 5 minutos atrasado. Ele falou que ia vir 7 horas e veio 7h30. Gente, todo mundo é passível de atraso. E o filho que escuta. Então, tudo é no filho. Não, gente. Então, assim, quando chegar para falar da separação, quando isso estiver certo entre vocês, está de fato decidido, é isso que a gente quer, como vai ser. Então, depois que já estiver tudo certo, que vocês vão sentar com as crianças e aí pode conversar com elas. Porque assim vocês já esclareceram, então não tem aquela raiva momentânea, então vocês já passaram por aquilo sozinho. Depois de conversado e acertado, aí sim é o momento de sentar com os filhos e conversar. Exatamente, porque assim, o que acontece, Jai? No processo de divórcio, muitas vezes a pessoa não dá certa que é aquilo que ela quer. Ela chega, contrata um advogado, começa um processo e às vezes no meio do caminho eles se acertam, né? E pra nós isso é muito bom. Por quê? Porque o nosso objetivo é o que eu sempre falo pros meus seguidores: vamos preservar a família, vamos preservar as crianças. As crianças não tem nada a ver. Quer separar? Decidiu? É o que a Jai falou, decidiu? Esse é o momento de contar. Mas no momento certo. Não faça como esse pai a mãe que fez a pergunta, que o pai contou, falou pra todo mundo, espalhou, depois foram lá, se acertaram e criou trauma na criança, né? Então assim, vamos ter mais cautela, vamos ter mais amor pelas crianças, porque a gente precisa preservar essas crianças. Essas crianças não têm culpa, elas foram feitas no momento de amor, de carinho entre os pais. E quem tá pagando, e caro, né, Jai? Muito caro, porque se vocês... que eu não posso trazer aqui tudo. Se eu pudesse trazer, vocês iriam ficar chocados com as coisas que as crianças falam. Muitas vezes as pessoas também acreditam que é a mãe ou o pai que está trazendo. Não, são as crianças. As crianças não querem mais ficar no meio do rolo. Elas pedem: tia, por favor, fala pra eles que não me liga, não fala pra mim, pede pra falar pra minha mãe, ou pede pra falar pro meu pai, eu não quero ficar no meio. Então, quer dizer, por mais que eles sejam crianças, eles têm consciência do que está acontecendo.
Eles têm consciência do que está ficando. É o que eu sempre falo. Aqui e aqui. Então, era isso. Por hoje, eu quero agradecer a Jai mais uma vez por ter aceitado o meu convite desse desafio. É a primeira de muitas, se Deus quiser, né? Então, assim, gente, vamos cuidar das nossas crianças. Jai, obrigada pela sua participação. Nada. Foi de grande valia, tenho certeza que deu para esclarecer bastante coisa, principalmente para mim como profissional. Hoje eu já posso te falar que eu já sei como lidar um pouco mais com isso, né? Então tá, gente, muito obrigada para quem a gente, na verdade, não colocou, não anunciou muito, mas que legal que vocês entraram, participaram. Se tiverem alguma dúvida, ainda pode estar mandando pra gente por mensagem. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Aline, adorei, porque eu também preciso saber dessa parte jurídica. E valeu, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande beijo. Beijos.